Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Humilhado pelos seus funcionários por causa de sua cor, este homem se vinga da forma menos provável. Eles não sabiam quem ele era. Todas as manhãs ele entrava pela grande porta de vidro do Hotel A Herança sem escolta, despretensioso. Caminhava devagar, passo firme, trajando ternos sóbrios mas impecáveis, sempre escuro, sempre silencioso. Ao passar, as recepcionistas mal olhavam para ele. Os garçons desviavam o olhar. Os manobristas hesitavam em abrir a porta para ele. Para eles, da Baía de Kwame era apenas mais um cliente, um homem negro sem história, sem brilho. Talvez rico, talvez não. De qualquer forma, certamente não importante o suficiente para merecer mais do que um sorriso comercial, mais do que um olá mecânico. Mas o que eles não sabiam era que ele observou-os. Todos os dias ele se sentava na mesma poltrona no fundo do corredor, meio escondido por uma planta verde decorativa. A poltrona era de couro marfim, luxuosa, majestosa, colocada sob o imenso lustre de cristal que inundava o chão com reflexos dourados todas as manhãs. Ali no silêncio, entre o farfalhar das malas e sussurros abafados, ele examinado cada gesto, cada olhar, cada palavra que escapava. Ele notou as microagressões, os suspiros mal contidos, os olhares que o percorriam como um móvel antigo. Observou as prioridades invertidas, as desculpas inúteis, as risadas zombeteiras atrás dos balcões quando pedia informações. Mas nunca reagiu. Manteve uma expressão serena e impassível. Sabia o que estava fazendo. Kwame Bediako era um homem discreto, profundamente discreto. Nascido em uma pequena cidade em Gana, criado por uma mãe analfabeta e um pai carpinteiro. Ele galgou cada degrau da escada da vida como quem escala uma montanha sem cordas. Conheceu a fome, a humilhação e a exclusão. Mas também conheceu o poder do conhecimento, a paciência dos mais velhos e o poder do silêncio. Aos 52 anos, ele possuía ações de várias das mais prestigiadas redes hoteleiras do mundo, em Londres, Dubai, Joanesburgo, Tóquio. Mas não foi no luxo que ele buscou sua vingança. Foi na justiça, na dignidade humana, no ato de restaurar o que tantos olhos tentaram quebrar. A Herança, este hotel localizado em um bairro chique de Paris, não era apenas um imóvel para ele. Era um símbolo, uma encruzilhada. Um lugar onde ele sonhava em combinar a elegância ocidental com o calor da hospitalidade africana. Onde um hóspede negro, asiático ou árabe jamais seria visto como uma anomalia. Onde o respeito não dependeria mais do tom de pele ou do sotaque, mas apenas da humanidade. Então, quando ele comprou de volta a Herança, ele fez isso no mais absoluto silêncio. Sem anúncio público. Sem mudanças visíveis. Ele manteve a equipe. O diretor, os recepcionistas, os garçons, as camareiras. Ele queria ver quem eles realmente eram, por trás da fachada de sorrisos. Porque é nas sombras que descobrimos a luz, ou a ausência de luz. Ele se instalava entre eles, todos os dias, como um enigma silencioso. Ele deixou que os primeiros julgamentos, os olhares de soslaio, as conversas de corredor que se pensava serem privadas, acontecessem. Viu as máscaras caírem. Ouviu os boatos. Ele vem aqui com frequência, não é? Ele deve se achar importante. Ele deve ser um cliente africano com diamantes, ou um jogador de futebol aposentado. É uma pena que ele fique tanto tempo no salão, dá uma imagem estranha. Mas quanto mais falavam, mais ele ficava em silêncio. Ele cultivou esse silêncio durante toda a sua vida como estratégia. Um silêncio que não era nem fraqueza nem submissão, mas uma força contida, uma tempestade à espera. Porque o que Kwame planejava não era uma vingança gritada na cara do mundo. O que ele planejava era uma lição inesquecível. Uma verdade revelada em raiva, mas com um poder que só o desprezo transforma em justiça. E é ali, neste salão de tapetes vermelhos, sob o riso altivo e os gestos mecânicos que tudo começou. O racismo aqui não era gritado. Não era gritado nos corredores. Não era criticado. Não era insultado. Não, aqui está. Ele usava luvas brancas, deslizou para silêncios, para gestos não feitos, para olhares dificilmente evitados. Era racismo sentido, sorrateiro, quase elegante, o tipo que você nunca consegue realmente provar, mas sente até os ossos. Nunca lhe foi recusado nada. Frontalmente. Isso seria muito grosseiro, muito óbvio. Não, nós ignorou sutilmente. As pessoas suspiravam com a sua aproximação, como se a sua mera presença fosse uma complicação na máquina bem lubrificada do hotel. Falavam com ele com uma lentidão exagerada, com uma dicção exageradamente articulada, como se falassem com uma criança que não falasse bem a língua.
No entanto, ele não falava apenas francês, era fluente na língua. 5 línguas, incluindo 2 dialetos africanos. Mas ninguém fez a pergunta. Ele observava sem pestanejar os garçons que cumprimentavam os clientes brancos calorosamente com sorrisos e reverências, mas que apenas o olhavam com um olhar frio e distante. Mesmo estando ali há mais tempo que os outros, mesmo usando roupas mais elegantes, ele passou depois. Sempre depois. O garçom mais jovem, um arrogante estagiário recém-saído da escola de gastronomia, o empurrava deliberadamente enquanto servia o café. Fingia não ver sua mão levantada. Primeiro, ia até as mesas vizinhas. Depois, relutantemente, aproximava-se dele, gritando: "Você quer alguma coisa? Algo? Nunca, senhor. Nunca. Posso ajudá-lo em alguma coisa?" Sempre essa distância, essa imprecisão que desumaniza. E então havia a recepcionista. Alta loira com as unhas feitas com um sorriso fixo. Todas as manhãs ela lhe dizia como um robô programado: "Olá, senhor. O senhor está procurando alguém?" Sempre esta frase. Sempre esta dúvida, como se a sua mera presença não pudesse ser legítima. Ela nunca lhe perguntou: "Como você está hoje? Dormiu bem? Posso fazer alguma coisa por você?" Não. Ela não perguntou a ele nunca essas perguntas. E lá estava o chefe. Um homem de 50 anos do sul da França, conhecido por seu gosto refinado e vaidade sem limites. Quando Vami pediu mingau ou banana da terra grelhada, ou mesmo café preto bem forte com gengibre, ele revirou os olhos e sussurrou na cozinha: "Mais pratos exóticos. Estamos num hotel de luxo, não em Abidjan." Vami ouviu. Ele ouviu tudo. Não porque lhe falaram francamente, mas porque mentes arrogantes muitas vezes acreditam estar a salvo dos ouvidos dos insignificantes. Mas ele não disse nada. Ele permaneceu calmo. Sorriu. Tomou notas. Cada nome. Cada rosto. Cada entonação. Ele carregava nos ombros a elegância dos sábios em seu peito, a memória dos humilhados, porque não era a primeira vez que ele era menosprezado por causa da cor. Não era a primeira vez que ele era olhado como uma anomalia em um lugar de privilégio. Ele conhecia bem essa dor. Carregava-a desde a infância como uma cicatriz invisível. Ele se lembrava de sua pequena aldeia no norte de Gana, onde as noites eram tão escuras que era possível ver as estrelas dançando. Lembrava-se dos dias em que caminhava vários quilômetros com um recipiente na cabeça para vender água e ganhar algumas moedas. Lembrava-se daquelas noites em que recitava suas lições à luz de velas, enquanto outras crianças já dormiam. Lembrou-se da zombaria dos homens ricos que vinham da cidade, que riam e diziam: "Olha aquele garoto negro como carvão, ele não está tramando nada." Ele lembrou toda a humilhação não com amargura, mas com uma precisão quase científica. Pois Vami não guardou a dor para sofrer. Ele a guardou para construir. Com o tempo ele entendeu uma verdade profunda que poucas pessoas querem ouvir. A raiva é natural, mas a raiva mal direcionada é uma arma que se volta contra quem a empunha. Foi por isso que ele não gritou. Ele não bateu a porta. Ele não se indignou em voz alta. Ele sabia que estava no caminho certo, muito mais poderoso que a raiva. Paciência. Estratégia. Justiça interior. Então ele esperou. Calma como a água de um lago que parece tranquilo, mas por baixo do qual se esconde uma força imensa. Ele estava esperando o momento certo. Um mês depois, Vami decidiu enviar um convite especial a toda a equipe do hotel. A mensagem era simples, quase inofensiva. Um jantar de honra para agradecer à equipe pelo comprometimento. Quando chegou o dia, o salão, normalmente tão rigoroso e frio, transformou-se num espaço suntuoso. As grandes janelas eram revestidas de veludo bordô, deixando entrar a luz suave de um pôr do sol de outono. Toalhas de veludo azul meia-noite cobriam as mesas, encimadas por castiçais dourados com velas bruxuleantes. Uma orquestra discreta, posicionada em um canto, tocava uma melodia clássica, quase imperceptível, mas presente o suficiente para incutir uma atmosfera de prestígio. Todos os funcionários estavam lá. Os chefes em seus trajes impecáveis, os garçons com seus cabelos impecavelmente penteados, as recepcionistas em seus uniformes impecáveis. Todos estavam arrasando naquela noite, animados, curiosos, mas também nervosos. Havia algo no ar, uma esperança suspensa, uma tensão que flutuava, imperceptível mas palpável. Eles trocaram olhares furtivos. Quem é esse homem? Eles se perguntavam em silêncio. Nunca o tinham visto falar em público, ou pelo menos não naquele nível. Nunca foi ele, o dono, quem veio administrar os negócios do hotel. Não. Ele permaneceu em segundo plano, invisível, quase espectral, como um observador silencioso e distante.
Então, quando um homem de terno elegante, que parecia pouco familiar para alguns, se adiantou e pegou o microfone, uma sombra de dúvida surgiu em suas mentes. Seria isso um convidado ilustre e investidor, ou alguém mais importante do que eles jamais imaginaram? O homem esperou alguns instantes, observando a sala cheia de rostos tensos. Então respirou fundo e falou com uma voz calma, comedida, mas incrivelmente enérgica. Seu olhar percorreu a sala, cada rosto, cada movimento. Boa noite a todos. Um silêncio caiu sobre a sala. Não era pesado, mas era penetrante, quase palpável. Você podia ouvir os relógios vencer o relógio com uma clareza nítida. O som da música tornou-se turvo, como se o ar ao redor estivesse se tornando mais denso, mais pesado. Deixe-me apresentar-me. Meu nome é Vami Badiako. Sou o dono deste estabelecimento. Os rostos congelaram. Alguns ficaram tensos, outros empalideceram discretamente. Havia uma sensação de segredo bem guardado que de repente rompeu em plena luz. A ilusão estava se desfazendo. Este homem, aquele que eles haviam negligenciado, aquele que eles haviam ignorado em sua forma mais silencioso, era o chefe deles. Ele deixou um longo silêncio se estender. Os primeiros murmúrios começaram a surgir, mas ele os interrompeu com um gesto imperceptível. Então continuou, seu tom se tornando mais sério, mais comedido, como se estivesse ponderando cada palavra antes de pronunciá-la. Fiquei aqui em silêncio por semanas. Observei você. Ele fez uma pausa. Seu olhar tornou-se mais penetrante, mais introspectivo, como se estivesse vasculhando as almas presentes na sala. Alguns funcionários de repente se sentiram vulneráveis, como se estivessem sendo observados por um microscópio invisível. Alguns me tratavam com respeito, outros com condescendência, até mesmo desprezo. Não por causa do meu comportamento, mas por causa da minha cor. As palavras caíram lentamente, como pedras atiradas em águas paradas. O desconforto tinha se tornado uma onda que inundou a sala. Os olhares para baixo se multiplicaram, alguns fugindo de vergonha, outros olhando para o chão, incapazes de suportar a realidade que se apresentava diante deles. O Vami continuou, seu tom implacável, mas cheio de uma sabedoria que parecia de outra época. Eu poderia punir vocês, demitir pessoas em massa, fazer um escândalo público. Mas eu não vim para isso. Eu vim para construir. Ele fez uma pausa. Ele tirou uma pilha de documentos empilhadas ordenadamente, cartas, decisões, transferências. Eles as olhavam, preocupados e intrigados. Eis o que vou fazer. Aqueles que demonstraram desprezo serão transferidos para hotéis parceiros em bairros populares, onde o respeito não se baseia na cor da pele, mas no coração e no serviço. Os murmúrios se intensificaram. Alguns funcionários se entreolharam, inseguros sobre como a noite estava indo. Seus pensamentos estavam confusos, tentando entender o que aquilo significava para eles. Para os mais arrogantes foi um choque. Os outros mais humildes sentiram uma mistura de alívio e respeito. Aqueles que demonstraram humanidade, capacidade de ouvir e humildade serão treinados, e alguns serão promovidos. Porque aqui, não é a cor que importa, é o caráter. Outro silêncio. Então Vami se aproximou. Fátima, a faxineira, aquela que todas as manhãs lhe dava um sorriso sincero, uma palavra gentil, um pouco de calor num lugar tão frio. Ele olhou nos olhos dela. Um leve sorriso surgiu em seus lábios. Ele estendeu a mão e anunciou. A senhora Fátima, assumirá a chefia do departamento de manutenção, porque entende o que é hospitalidade. A primeira onda de aplausos irrompeu na sala. A princípio, tímidos, depois mais sinceros e mais altos. Alguns aplaudiram de todo o coração, comovidos com o reconhecimento de verdadeiro valor humano. Outros, mais envergonhados, contentavam-se com gestos hesitantes. Mas Fátima não conseguiu conter a alegria. Levantou-se com os olhos brilhando, uma emoção visível que nem tentou esconder. Curvou-se levemente para Vami. Vingança para mim não é sobre te derrubar, é sobre te forçar a se reerguer. O Vami concluiu, elevando a voz com um poder silencioso mas inegável. Suas palavras ecoaram pela sala, atingindo cada pessoa como uma verdade implacável. Ele olhou para cada um deles, um por um, como se fosse um teste final, um testejo de sua humanidade. E então, naquele mesmo silêncio pesado, ele entendeu. Este jantar não era apenas uma lição para eles. Era uma lição para ele mesmo também. Uma lição sobre o poder do silêncio, paciência e redenção. As semanas seguintes àquela noite marcaram o início de uma transformação radical para o legado. A atmosfera do hotel mudou imperceptivelmente no início, mas com o tempo, essa transformação tornou-se evidente para todos. Aqueles que haviam ignorado,
Desprezado e até desvalorizado, Vami durante sua observação silenciosa eram agora forçados a olhar para o próprio reflexo em um espelho que ele lhes havia erguido. O desprezo inicial que eles tinham reservado para ele se transformou em desconfiança, então em uma aceitação forçada. Mas em suas mentes restava uma pergunta sem resposta: como um homem tão simples e discreto poderia possuir tanto poder? Um poder não baseado na brutalidade, mas em sabedoria ou paciência. Eles ainda não entendiam. E isso os perturbava. Mas a única coisa que podiam fazer era adaptador ou sair. O Vami, por sua vez, não tinha pressa em fazer mudanças drásticas. Sabia que estava preso num jogo sutil, numa dança delicada. Sentirá a humilhação no próprio corpo, nas próprias entranhas, e sabia que a verdadeira mudança não vinha de uma vingança cega. Não tinha intenção de piorar as coisas. Complicado ou fazer sofrer mais aqueles que o subestimaram. Ele queria a elevação à situação, à instituição, e até mesmo seus detratores. Para isso, investe maciçamente em treinamento especializado sobre diversidade, discriminação e inteligência emocional. Esses treinamentos não se limitavam a simples sessões teóricas ou ensino acadêmico. O Vami apelou palestrantes influentes, figuras públicas africanas, asiáticas e europeias, líderes de opinião, ativistas vivenciado trajetórias marcadas pela luta contra a marginalização e a discriminação. Cada um deles compartilhou sua história com os funcionários, demonstrando a importância da resiliência e da empatia em um mundo cada vez mais fragmentado. Ele também organizou oficinas práticas, onde os funcionários se depararam com situações reais, cenas de discriminação invisível. Eles tiveram que identificá-los, questioná-los e propor soluções alternativas com base nas compreensão mútua e mente aberta. Todos os funcionários, independentemente de sua função no hotel, foram convidados a participar dessas sessões. Formação contínua tornou-se um pilar da política de gestão do hotel, uma promessa de compromisso constante com a inclusão e reconciliação das diferenças. Aos poucos, a equipe do hotel foi se imbuindo dos valores de humanidade, respeito e dignidade. Jovens dos subúrbios, muitas vezes marginalizados pela sociedade, foram recrutados, treinados e depois promovidos. Vami queria dar-lhes a oportunidade de serem vistos e ouvidos num ambiente que muitas vezes lhes fora negado. Ele ouviu-os, ofereceu-lhes oportunidades e os encorajou a levantar além de suas origens sociais. Ao fazer isso, ele mudou a dinâmica interna do hotel. Os funcionários, antes mais tradicionais, começaram a enxergar o valor dessa diversidade. Eles entenderam que humanidade, escuta e autenticidade poderiam enriquecer a experiência do hotel, ao mesmo tempo em que trazia novas perspectivas que faziam toda a estrutura crescer. Pouco a pouco, a herança torna-se um modelo de inclusão. O hotel não só se tornou uma referência em termos de serviço de qualidade, mas agora ele também era um exemplo do que era possível quando se escolhia levante-se contra a injustiça, promovendo a educação e o respeito às diferenças. Um ano depois, uma grande revista de negócios publicou um artigo intitulado "O Homem que Respondeu ao Racismo com Grandeza". O jornalista, ao detalhar a história de Kwame, explicou como sua abordagem sutil, mas decisiva, não apenas transformou um estabelecimento hoteleiro, mas também perturbou os próprios fundamentos do sistema que perpetuaram injustiças invisíveis mas reais. A revista referiu-se a Kwame como um visionário, um homem capaz de construir pontes entre culturas e indivíduos. Um homem que compreendeu que a verdadeira grandeza não reside em vingança, mas na criação de um ambiente onde a dignidade humana era a principal força motriz. Durante uma entrevista com o jornalista, este, intrigado com a estratégia de Kwame, fez-lhe a seguinte pergunta, que circulava há meses nos bastidores do hotel: "Por que você não relatou imediatamente o que estava passando?" Kwame olhou para ele calmamente e, após um momento de reflexão, respondeu simplesmente, mas com uma força silenciosa: "Porque o que construímos com raiva nunca dura, mas o que construímos com silêncio e sabedoria se torna um legado." O jornalista fascinado só conseguiu acenar com a cabeça. Mas Kwame não parou por aí. Ele acrescentou: "A humilhação não define quem você é. O que define você é como você reage à injustiça. A vingança mais poderosa não é aquela que destrói, mas aquela que eleva, forçando os outros a confrontar a própria ignorância." O Kwame sabia, no fundo, que a vingança nunca fora seu objetivo. Não. Seu objetivo real sempre foi mostrar que a altura de uma pessoa não residia em sua capacidade de desfazer outros, mas na sua capacidade de fazê-los se levantar. A grandeza em sua mente estava na criação de um espaço onde todos pudessem florescer, sem barreiras ou julgamentos.